No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 23, existe uma palavra declarada. Jesus ensina o movimento da fé e como nós conquistamos, como nós avançamos em Deus através da fé. Então lá em Marcos 11, 23, diz assim: porque em verdade lhes digo que se alguém disser, diga disser, vamos mudar o verbo, diga dizer. Então vamos conjugar isso: eu digo, você, se eu digo, você diz, declara, tem que falar. Olha o que Jesus está dizendo, isso é tremendo, porque em verdade eu te digo que se alguém disser a esse monte, que monte? A Bíblia tem uma linguagem figurada, e cada um de nós, em determinados momentos da vida, a gente está enfrentando um determinado monte, e esse monte pode ter nomes, pode ser o Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte Sião, pode ser o Pão de Açúcar, o Corcovado, não sei. Talvez o monte que você esteja enfrentando seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja uma necessidade, seja alguma questão pessoal. Mas Jesus diz que a nossa fé ela é colocada em ação quando nós declaramos aquilo que nós cremos. Por isso ele diz assim: todas as vezes que você disser um monte, qual monte? Seja lá qual for o monte, o que você diz para ele? Levante-se e jogue no mar. Sai daqui e vai lá para o meio do mar. Jesus diz assim: se você não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer da maneira como você diz, assim isso acontecerá. Se você olhar esse texto com cuidado, Jesus fala uma vez em crer e fala 3 vezes em dizer. Por quê? Porque a fé precisa ser declarada. Você precisa fazer a sua declaração de fé, você precisa fazer a sua confissão de fé baseada na palavra de Deus. A base é a fé ativada através do falar. Quando você fala, não aquilo que você quer, mas aquilo que a Bíblia transformou em promessa para você. Não significa dizer que Deus tem um compromisso necessariamente em cumprir aquilo que você diz, mas Ele tem um compromisso em cumprir aquilo que Ele disse. Então quando Ele diz, qualquer um que disser para esse monte, qual é o nome do monte que está te assolando, que está te afligindo, se você disser para o monte sair desse lugar e ir para o meio do mar, é isso que vai acontecer. Se você crê naquilo que está escrito, se você crê naquela palavra e declarar, é assim que acontece. Esse é o princípio da palavra, é assim que Jesus ensina, é assim que a Bíblia fala. Quem está me entendendo diz amém. É importante demais, nós somos crentes, nós vivemos pela fé. Lá em casa eu escuto todo dia um discurso lá do marketing digital, que a gente tem que levantar um problema. Então quando eu entro aqui na igreja, eu declaro: qual é o meu problema aqui hoje? Calor. Então eu vou ter ar-condicionado aqui em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma montanha. A minha montanha, o meu problema se chama calor. E a resposta que eu preciso é calor. Sai daqui e vai lá. Coitado do cearense, né? Vai lá para o meio do mar. E aqui, ar-condicionado. Qualquer um que disser: está rindo, está achando engraçado. Eu tenho um monte, eu tenho um problema, e eu sei quem tem a solução. E a solução de Deus, ela vem para mim através daquilo que eu declaro, daquilo que eu creio, eu falo. Semana passada, quem esteve aqui sabe, nós fizemos o ato profético. Deus me deu uma palavra e nós fizemos uma semeadura em cima do ar-condicionado. Não fica com medo, eu não vou pedir o seu dinheiro para poder comprar ar-condicionado, mas vai lá ver, o ar-condicionado está funcionando lá na sala. Porque existe poder numa palavra quando ela vem da parte de Deus. Lá em cima o ar-condicionado já está funcionando. As crianças já estão lá por outra questão de logística do ministério, e não porque faltou o ar-condicionado. Qualquer um que disser para o monte crendo, o monte vai se levantar e vai para o meio do mar. Sabe, a gente não pode basear a fé na experiência das pessoas. A gente precisa basear a nossa fé aonde? Na palavra de Deus. Nós não conhecemos as pessoas. A gente não sabe se a pessoa de fato tem fé ou não tem. A pessoa que parece ser piedosa, às vezes não é. Ontem eu falei para os líderes aqui: enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
quem poderá sondá-lo? Deus disse assim: eu conheço o coração do homem, eu sou. Deus é que sonda o coração. Então eu creio no que a palavra diz e não na experiência do irmão. Uns adoecem, outros são curados, uns prosperam, outros continuam pobres, uns multiplicam células, outros continuam com dificuldade até de chegar à liderança, mas cada um tem a sua fé, o seu coração, e Deus conhece o coração de cada um. Mas o meu coração é um coração voltado para a palavra. Eu creio e eu falo. E aliás é disso que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé. Então a fé é um espírito. Se a fé é um espírito, nós podemos logicamente dizer que a incredulidade também é. Existe um espírito de incredulidade que trabalha no meio da igreja. E esse espírito de incredulidade diz assim: vendo, fulano fica declarando a fé, e está lá, está no hospital, está lá, perdeu o emprego, está lá, a empresa quebrou, está lá, um problema familiar, está lá, o filho foi embora, está lá, o casamento acabou. Mas a sua fé não está baseada na experiência das outras pessoas. A sua fé precisa estar baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que há um espírito de fé que trabalha a meu favor e que habita em mim, mas que também existe um espírito de incredulidade que trabalha contra mim e fica colocando essas ideias na minha cabeça. Quem está me entendendo diz amém. Paulo continua dizendo assim: por isso eu criei, e se eu criei, eu falei. Diga: eu criei, por isso falei. Novamente: eu criei, por isso falei. Por isso nós cremos. Quem creu? Se eu creio, nós cremos, nós. Eu creio, eu falo. Você crê, nós cremos, nós. A declaração da fé é que coloca essa fé de Deus para fora. Você acha isso absurdo? Acha isso extraordinário? Acha isso impossível? Não sei o que você pensa a esse respeito, mas eu sei que o Novo Testamento diz isso, a Bíblia diz isso, o tempo da graça diz isso. E o Antigo Testamento, ele ilustra as verdades do Novo Testamento de maneira que a gente possa ver na prática. Diga: na prática. Algo de Deus acontecer através de uma declaração de fé. O texto do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 4, Ezequiel 37, versículo 4, Deus chama o profeta Ezequiel lá nesse capítulo 37, depois você lê ele inteiro, e nesse capítulo 37 fala de um vale cheio de ossos secos. O vale está cheio de quê? O vale está cheio de quê? Ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: esses ossos por acaso podem voltar a viver? E Ezequiel, ele conhece Deus. Ele não vai dizer: eu não acredito. Ele não vai dizer: eu não sei. Ele diz assim: o Senhor sabe. E Deus diz uma coisa para Ezequiel, que está corroborando o que o Novo Testamento diz. Ele diz: Ezequiel, profetiza. O que Ezequiel tinha que fazer? Profetizar. Ele tinha que declarar a palavra de Deus em cima dos ossos secos. Assim como Jesus disse que nós temos que declarar a palavra de Deus contra o monte, Ezequiel disse: eu tenho que declarar a palavra de Deus contra o vale de ossos secos. E quando Ezequiel levantou a voz e disse: ossos secos, voltem a viver, o texto diz que os ossos começaram a se juntar uns aos outros e começou a formar esqueletos. Você conhece essa história, sabe que milagre aconteceu, um exército se levantou. E às vezes a gente está diante de uma situação negativa na nossa vida e parece que existe de fato um cemitério de ossos secos que está na nossa frente, e nós estamos ali não apenas contemplando, mas nós estamos aceitando a situação. Eu estou ali concordando com aquilo, porque quando eu me calo contra aquilo que me incomoda, quando eu me calo contra aquilo que não é de Deus, na verdade eu estou aceitando e estou concordando com uma situação que não deve ser aceita. Mas a resposta de Deus sempre é a mesma: abre a boca e profetiza. O que é profetizar? Profetizar é declarar a palavra de Deus. O que o profeta fazia no Velho Testamento? Ele dizia assim: assim diz o Senhor. O que o profeta diz? Assim diz o Senhor. Novamente, o que o profeta diz? Assim diz o Senhor. E se o Senhor diz: ossos secos voltem a viver, os ossos secos vão voltar a viver.
porque era a palavra poderosa do profeta Ezequiel, não, mas porque era um profeta que acreditava na palavra de Deus e repetia, e confessava, e declarava aquilo que ele queria que acontecesse. Às vezes a situação da sua vida é uma situação drástica, complicada, é um casamento que faliu, que acabou. Minha irmã, meu irmão, começa a declarar e a profetizar em cima do seu casamento, porque é uma promessa de Deus sobre as famílias, que o seu marido vai voltar, que a dificuldade vai cessar, que o problema vai acabar, que a impotência desse varão vai acabar e ele vai ser viril de novo, que não sei, vai lá e declara. Talvez o seu problema seja uma questão de finanças, uma questão econômica, mas você não tem coragem de dizer para essa montanha sair, ou para esse osso seco voltar a viver. O que eu estou dizendo é que a fé, ela precisa ser falada, ela precisa ser declarada, ela precisa ser confessada. Cri, por isso falei. Ezequiel creu e disse: ossos secos voltem a viver, ossos secos voltem a viver. Eu creio e declaro: enfermidade sai da vida do fulano, enfermidade sai da minha vida, problema sai. Qual é a sua montanha? Qual é o seu osso seco? O que Deus está esperando de você é uma palavra de fé, uma confissão da palavra dele, crendo que ele pode fazer um milagre, o milagre vai acontecer. Talvez o grande problema da igreja é que nós vivemos muito mais debaixo de um espírito de incredulidade do que de um espírito de fé. E quando esse espírito de fé da parte do Senhor tomar conta da nossa vida, nós vamos fazer a declaração de fé e a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Quantos creem nisso? Se eu creio, o que eu faço? Eu declaro. Não adianta crer e dizer: eu creio. Crê em quê? Declara a sua fé. Confessa a sua fé, proclama aquilo que você crê, expressa a sua fé de uma maneira audível e declare aquilo que você crê. Então eu entro aqui e digo: eu quero ver um ar-condicionado nesse lugar. Tenho dinheiro? Não tenho, mas eu quero ver um ar-condicionado nesse lugar. E às vezes a gente não acredita. Um dia a gente botou a mão do lado de fora dessa parede e profetizou: eu quero esse tempo. 36 dias depois nós estávamos aqui dentro, porque eu criei e eu falei. E a gente se esquece disso. Por quê? Porque a gente acha que Deus fez na Bíblia, mas não continua fazendo. Mas o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e continua sendo eternamente. O mesmo poder que operou lá, opera cá. O que está faltando? Está faltando eu ter a fé de Paulo, o espírito da fé. Está faltando eu ter a fé de Jesus, o espírito da fé. Está faltando eu ter a fé de Ezequiel, o espírito da fé. E olhar para a situação e não me render diante dela. Antes de dizer: situação, você sai daqui, você vai ter que ceder, você vai ter que mudar. Sai daqui e vai para o meio do mar. Porque assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, o milagre acontece. Quando o Senhor declara, o milagre acontece. Quando o Senhor fala, o milagre acontece. Os milagres acontecem na manifestação do abrir da boca daquele que crê, do crente, o crente que declara a palavra de Deus. E aí você vai poder olhar para o vale de ossos secos. Pode até cantar se quiser, mas é mais importante do que cantar: eu vi o vale de ossos secos. É você olhar para o osso seco da sua vida. Qual é o osso seco da sua vida? Consegue discernir? Consegue saber? Sabe sim. Pois esse é o dia que você vai fazer a sua declaração de fé. E amanhã faz de novo. E depois de amanhã faz novamente. Até que a porta se abre. Esse é o ano de portas abertas. Esse é o ano da oportunidade. E essa oportunidade vai aparecer na sua vida mediante a sua capacidade de crer e de declarar. Diga comigo: eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Quando esse calor incomodar você, quando incomoda, nós vamos entrar aqui profetizando: eu quero ver esse ar-condicionado colocado. E sabe quem vai colocar? Deus vai fazer o milagre acontecer. Quando você não aguentar mais essa situação na sua família, você vai chegar na sua casa e vai fazer a declaração: Senhor, eu não aguento mais, a tua palavra diz que tu és por mim, e a tua palavra diz que a minha família é a tua família, por isso restaura a minha família. O problema é que nós somos tolerantes com os ossos secos da nossa vida. Nós acostumamos com um monte que está na frente da nossa casa e a gente não quer se ver livre dele. É mais fácil se acostumar com o problema do que lutar contra ele. Mas eu não tenho forças. E quem disse que você tem que ter força? Você precisa
Davi para enfrentar Golias. Todo mundo dizia: você não vai conseguir, não adianta, você não pode, não dá para você, isso é areia de mar para o seu caminhão. E ele disse assim: você vem contra mim com arma, com lança, com poder e com força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você afligiu. Sabe, o milagre de Deus acontece quando a declaração de fé é feita. Davi não ganhou aquela batalha quando ele atirou a pedra. Ele ganhou aquela batalha quando ele creu no coração e disse: eu vou derrotar esse gigante. É aí que a sua batalha é vencida. O resto é circunstancial. Deus vai aplainar os caminhos diante da sua vida. Deus vai resolver os problemas. Mas você creu e você declarou: eu creio, eu falo. Eu digo, o monte sai. Eu falo, os ossos secos voltam à vida. Quem tem um monte? Quem está diante de um vale de ossos secos? Talvez essa seja a situação da sua vida hoje. Talvez você esteja diante de um vale de ossos secos, de um vício que você não consegue se livrar. E você já tentou de tudo e não consegue. E de fato eu acredito que você não tenha força, mas eu conheço alguém que tem força. Talvez aquela enfermidade que o médico tenha desenganado você. Então você não tem mais forças para lutar, os remédios são só paliativos e você vai precisar deles até o final da sua vida, o dia que você se indignar. E hoje é um dia de indignação profética, aonde eu me levanto contra o vale de ossos secos e digo: voltem a viver em nome do Senhor Jesus. Quantos creem comigo? Diga amém. Se você quer comigo, fique em pé e a gente vai começar a movimentar agora, antes de eu pregar. Mas não pregou? Não, eu estou só começando, estou só aquecendo e está calor. Sabe, a gente tem que ter fé para olhar para os ossos secos e dizer: ossos secos, voltem à vida. Eu não sei qual é o osso seco da sua vida, mas eu conheço aquele que vai trazer vida de novo todo o vale de ossos secos que você pode estar vivendo. Esse deserto, essa sequidão, essa falta, essa necessidade, esse problema, doença, enfermidade, pobreza, seja lá o que for, em nome de Jesus, você hoje vai dar um grito da sua fé e vai declarar: ossos secos, saiam da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus. Voltem a viver, voltem a viver, volta a viver. Meu casamento volta a viver, meu relacionamento volta a viver, minhas finanças voltam a viver, minha célula, meu ministério volte a viver. Eu já fiz tanto, hoje não faço mais, mas o que eu quero te dizer é que no nome do Senhor Jesus nós vamos fazer a declaração da fé. Essa declaração é pessoal e não é a confissão positiva, é confessar aquilo que a palavra diz. Lá no livro de Romanos, Paulo diz assim, Deus diz assim: tudo aquilo que Deus prometeu em Jesus há o sim. Qualquer promessa de Deus já tem o sim de Jesus. E só está faltando uma coisa para essa promessa chegar na sua vida. Está faltando você dizer amém. Como é que eu digo amém? Você diz amém confessando a palavra em cima do seu problema. Você diz o amém confessando a palavra em cima do seu problema. Por isso eu quero declarar a palavra de Deus sobre essa igreja, mesmo que seja um exército que estão em ossos secos, em sequidão, que perdeu a umidade, que perdeu o líquido da vida nos ossos secam, o sangue adoece, o corpo adoece. Eu quero dizer, igreja, em nome do Senhor Jesus, volte a vida, volte a vida, volte a vida, que o espírito de fé entre agora no coração e entre no lugar daqueles que têm espírito de incredulidade. Que haja fé no seu coração, que haja fé no seu coração, que haja fé no seu coração. E quando essa fé se manifesta, o que